Então, vamos lá. Primeira pergunta é: o centro da política econômica do governo Lula hoje está passando pelo arcabouço fiscal, que é, na prática, um teto de gastos enunciado pelo próprio ministro Fernando Haddad em certos sincericídios, em certas entrevistas que ele dá. E esse teto de gastos ele foi proposto em 2023, proposto ali por meio de março. Só descrevendo para as pessoas que estão assistindo como é que ele funciona, né? Rapidamente. Ele limita o crescimento da despesa do governo, a despesa primária, quando você exclui os juros da conta, né? Que é essa despesa primária, ele limita 2,5% acima da inflação e ele limita em 70% o aumento da arrecadação em relação... o gasto em relação ao aumento da arrecadação do ano anterior. A questão é a seguinte: no dia que o Fernando Haddad foi apresentar no Congresso esse novo teto de gastos, ele deu uma declaração, respondendo inclusive uma deputada do PSOL, falando que na crença dele, na premissa dele, o governo federal tinha clareza de que o crescimento econômico no Brasil vai ser puxado pelo investimento privado e pela iniciativa privada. A minha pergunta é: vocês concordam com o diagnóstico do Haddad? E qual que é a diferença do projeto de vocês em relação a esse diagnóstico dele? Bom, a primeira estranheza disso aí é que esse diagnóstico venha de um quadro do PT. O PT é um partido historicamente de esquerda. Se o PT abandonou o seu programa, se o PT abandonou as suas ideias, aí é um indício de que o PT está extraviado em relação às suas próprias bases, que é uma crítica que vocês fazem, uma crítica correta. Agora, o que a gente entende, e isso está explícito e ostensivo no livro amarelo, é que o Estado tem um papel essencial em retomar o investimento público no Brasil. Existem várias áreas que são subfinanciadas, sim. Por exemplo, a gente indica em algum dos volumes que há subfinanciamento em policiamento no Brasil, existe subfinanciamento em educação básica no Brasil, existe subfinanciamento na área de saúde no Brasil. Investimento. Então a gente reconhece a necessidade de investimento público, de aporte de dinheiro público. Esse é o primeiro ponto. Evidentemente, nós temos discordância, talvez, quanto ao outro lado da moeda, que é a alocação do recurso público brasileiro. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que os recursos do Estado brasileiro são muito mal investidos também. Então, na nossa visão, não se trata apenas de você aumentar o aporte de investimento, mas também de você ter um investimento melhor. Então, essa é a nossa posição. Claro, a iniciativa privada também entra. É importante a parte de PPPs, a gente fala sobre isso. É importante o capital privado. A gente não exclui a possibilidade do capital privado compor o capital que vai ajudar o desenvolvimento do Brasil, mas não é exclusivo. Tenho duas perguntas em relação a isso. A primeira é... eu concordo com o que o livro amarelo diz em certo ponto, porém a atitude parlamentar do grupo de vocês, o Kim Kataguiri e a cúpula de vocês, não é o seu caso, mas por exemplo o Mamãe Falei, o Renan Santos e o Kim Kataguiri como deputado já votou a favor do teto de gasto do Temer, que era mais rígido e congelava esse tipo de investimento para esse lugar. Tá, a gente quer falar disso depois ou antes? Porque eu ia responder essa parte aí também do... Você terminou já? Ou... Não, a minha pergunta é só assim, porque tudo que você falou eu concordo. A gente aqui concorda. É que a gente concorda com o teto. O gasto tem que ser eficiente. Então, aí a gente vai falar disso. Tem uma contradição aí. Tem uma contradição. Tem uma tensão, não uma contradição. Mas formula então, termina de formular. A minha pergunta é essa: não existe uma contradição entre a prática política e a coisa defendida, teoricamente, e o que você apresentou aqui agora? Essa é a pergunta. Tá, o primeiro ponto que eu ia falar, essa questão do PT, eu acho que é bom falar sobre isso aí, que basicamente assim, o PT ele cede pressões políticas e vai adotando outras formas de dirigir ali a sua política econômica, né? Porque se você for ver o Haddad, por exemplo, ele em 97 ele tem um artigo que se chama Em Defesa do Socialismo, né? As dissertações de mestrado e doutorado dele são todas, não são exatamente um socialismo ortodoxo ou algo do gênero, mas é umas teses envolvendo Habermas e o socialismo e etc. Então, aí você vai pegar o Rui Falcão, você vai pegar o José Genuíno, esses caras são marxistas, eles são, no mínimo, socialistas, não vou dizer que eles são marxistas ortodoxos aqui, mas eles têm uma ideia do socialismo petista, do socialismo à la brasileiro, que é ligado àquelas teses da CEPAL e etc. Mas, e aí, inclusive, cara, se for pegar o pai do orientador de mestrado ou de doutorado do Haddad, que é o
o Paul Singer, ele, aliás, o filho dele, o André Singer, ele que cunhou o termo lulismo, né? E que é justamente essa ideia aí de levar o petismo, né? A tese petista, que é uma tese mais radical, e o lulismo, ele tenta puxar esse petismo de maneira política. Inclusive, você vai pegar o início do governo Lula ali, o secretário de política econômica dele em 2003 era o Marcos Lisboa, né? Então, eles tentam mesmo fazer essa junção aí de mercado, e aí surgem umas coisas meio esquizofrênicas, assim. Agora, qual que é o ponto, né? O ponto é que eu não acho que a retomada da economia brasileira, e o MBL também não acha, vai acontecer por uma simples... um simples equilíbrio fiscal. A gente quer isso, a gente busca isso, a gente tem uma tendência a ter um orçamento mais equilibrado do que os trabalhistas, mas o grande problema da economia brasileira desde a década de 80 é crescimento. É isso, é crescimento econômico. A pergunta dele é quem vai puxar o investimento, a iniciativa privada ou quem vai ser o motor disso? Aí que está o ponto. Ou o setor público? Aí que está o ponto. O Ricardo respondeu que vai ser o setor público, você responde o quê? Ambos têm a sua parte, mas o ponto é que o crescimento, ele não vem unicamente do investimento, ele vem do aumento da produtividade. Eu acho que aí está a maior discordância entre os trabalhistas e o MBL, talvez. Mas eu acho que não, mas você está dizendo então que a produtividade ela não é precedida pelo investimento? Em alguma medida sim, em outras não. Em algumas medidas sim, em outras não. Algumas medidas... E quem vai ser o motor desse investimento? Tá, vamos lá. Qual parte Essa que eu vou pegar? Essa é a pergunta principal dele. Obviamente você tem áreas subfinanciadas que é necessário um papel do Estado no investimento público. Isso é óbvio. Infraestrutura, logística, isso obviamente tem que ter. Agora, existem distorções de produtividade que causam a redução da produtividade, que é possível com investimento privado. Só para você entender direito, então também você está aceitando o que o Ricardo falou, sim, que claro. Quem vai ser o motriz vai ser o Estado brasileiro no investimento. Do investimento? É que assim, não é uma coisa hegemônica. Depende da área. Não, então, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o agro brasileiro. É óbvio que a Embrapa é fundamental. Agora você tem muito da Embrapa e você tem muito da iniciativa privada também. Mas quem puxou foi o Estado brasileiro. Com certeza. A Embrapa é mais uma questão de institucionalidade. De ter uma instituição ali para poder... Sim, é que nem todos os setores precisam disso. Por exemplo, talvez a gente precise... Desculpa de interromper, mas voltando só à pergunta dele, o motor principal do agronegócio brasileiro é o Estado brasileiro. Ok, em outras áreas não. Então, por exemplo, por exemplo, vamos supor se a gente vai explorar o turismo na costa do Nordeste. Será que necessariamente a gente precisa de investimento público? Então, será que o Estado investiga e não tem, né? Pode ser. Então, exatamente. Esse é um bom debate. Pro turismo, o que a gente vai fazer? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer um monte de gente ou capital estrangeiro para fazer resorts ali? Não sei. Vamos fazer então ali uma melhoria de alguma infraestrutura para que você tenha a partir de então mais investimento ali? Ok. Eu acho que a questão não está aqui. A gente aceita o motor sendo o Estado, o investimento público em algumas áreas. Isso está inclusive claro no livro amarelo. Onde a gente discorda aqui é provavelmente o seguinte: o ganho de produtividade ele não necessariamente está atrelado a isso. Eu acho que esse é o grande ponto aqui. Né? Ou é isso, Matheus? Eu só queria ter uma pergunta, porque é o seguinte: você colocou uma questão, eu queria que deixasse isso claro. O problema, então, é a quantidade ou é a qualidade do gasto do público? Os dois. Vamos lá. O problema são as duas coisas a depender da área. Por exemplo, se a gente pega o que se gasta no Brasil de infraestrutura, isso está reconhecidamente abaixo dos 4-5% necessários para fazer modernização de infraestrutura. Isso está abaixo, ponto. O problema é que você vai olhar o gasto público do Brasil e você vai reconhecer várias áreas onde a alocação de recursos é ruim. Vou dar um exemplo simples que a gente sempre bate. Uma das coisas que a gente mais bate no nosso discurso e nos projetos de lei que a gente faz. Super salários, gastos excessivos com, por exemplo, o judiciário. Você tem um judiciário que é caríssimo, um judiciário que não entrega o resultado condizente com esse gasto que a gente tem. Por exemplo, eu lembro que você fez um vídeo criticando o Livro Amarelo, que você citou o judiciário de El Salvador. Você disse, olha, mas o judiciário de El Salvador é também muito caro, ele gasta muito. Beleza, mas você tem em El Salvador um programa de redução de criminalidade que reduziu 90% da criminalidade. Sim. No Brasil, não. Então, o que há no Brasil em relação ao judiciário é muito gasto e pouco retorno. Não tem justificativa para isso. Outro ponto que você tem um gasto excessivo no Brasil. Desonerações, subsídios fiscais para empresas que não são competitivas.
Nós temos problema de competitividade das empresas brasileiras e a gente ainda mantém subsídio de exoneração fiscal que não faz os nossos setores empresariais serem competitivos. E isso está estabelecido no Brasil há décadas. Por quê? Por causa do lobby. Então, antes da gente simplesmente sair colocando mais dinheiro e sair investindo, aumenta o recurso. Não, primeiramente, a gente tem que ver a alocação do recurso, fazer que essa alocação seja eficiente, e daí ver a disparidade que você vai ter de grana ao fazer isso. Por exemplo, vou dar um pequeno dado. Existe um problema de judicialização na saúde em que você gasta pela judicialização R$1 bilhão só por isso. Se você olha setor a setor, área a área, e você vai fazendo as economias necessárias, quanto que você vai conseguir poupar? Só nisso aí já dá bilhão, como diz o Ciro. Mas aí, nesse caso do judiciário, quanto que a gente economizaria, então? O número exato eu não vou lhe dizer aqui, mas é muita coisa. O judiciário brasileiro, olha só, o judiciário brasileiro custa para os cofres públicos 146 bi. Nesse número, algumas estimativas dizem que é 80%, outras estimativas dizem que é 90% de gasto com pessoal e salários. A gente tem salários dos magistrados e penduricalhos que são altíssimos. Quanto que se economiza? A gente tem que ir para o detalhe, tirar essa diferença, que não é pouca, e daí você vai aumentando os intervalos. Só uma coisa, o discurso não é liberbobo, tá? Corta o super salário que o Brasil vai ter dinheiro pra tudo. Não é isso. Mas a contradição, Arthur, não tá aí. A contradição tá na prática. Porque, por exemplo, eu volto naquele exemplo que eu sempre dei. É bonito falar de super salário. Todo mundo tem que é contra o super salário. Sim. O problema é que o Kim Kataguiri apresentou uma PEC que ia economizar 1 trilhão em 10 anos e quando foi abrir a PEC, a economia não estava no super salário. O valor estava não estimado. Que é a mesma resposta que o Fred fez aqui agora para vocês e vocês não souberam responder o que era. A 1 trilhão do Kim, a maioria daquilo, aí eu posso mostrar, se deixar, a maioria daquilo estava desvinculando o salário de aposentadoria em relação ao reajuste. Não, BPC, aposentadoria, em relação ao salário mínimo. Então, assim, que nós somos a favor disso também. Vendo, a gente pode discutir isso também. Só que assim, só pra gente não perder o primeiro foco da pergunta, é que assim, tá havendo uma discrepância entre o que você tá me apresentando aqui e o discurso. Não tá. Tá sim. Não tá. A gente é a favor disso também. Terminou? Vocês são a favor do quê? Completar o... Não, deixa eu só falar uma coisa, só uma observação de tempo. Porque é o seguinte, a gente tá gastando muito o nosso tempo. E tá desproporcional. Então, a gente vamos fazer uma pergunta. Então, não, eu queria... Não, mas terminar esse assunto já? Não, eu queria entrar no outro tempo. Matheus. Matheus, aí, acertei. É o nome do meu irmão, agora não sei se mais. Aí, Matheus, é com H ou sem H? É com H. Difícil achar um sem H. Ele tá fazendo você gastar seu tempo, você tá ligado? Não, nós concordamos que existe uma questão de subfinanciamento em uma série de áreas. Só que ao mesmo tempo que você defende uma perspectiva de aceitar um teto de gasto, você impõe a obrigação de reduzir esse investimento nessas áreas. E isso acaba refletindo na economia. Se você pega recentemente o crescimento da economia brasileira, você pega ali o período pós-Dilma, o Temer, a gente teve um crescimento ridículo, a gente teve um investimento público muito baixo nessa época e é difícil falar que isso não tem relação com o teto de gasto que estava sendo aplicado naquela época. E a gente percebe até o próprio Bolsonaro, que é um governante que furou o teto ali 4, 5 vezes, e na hora que o Bolsonaro meteu o louco e começou a distribuir bolsa por tudo quanto é lado aí, que eu não tô defendendo, inclusive, tá, gente? Mas só para mostrar o impacto que tem certo aumento de gasto na economia, a economia cresceu um pouquinho mais ali naquela retomada da pandemia. Então, eu acho que a questão mais importante... dívida-PIB diminuiu também. Exatamente, eu acho que a questão mais... Dívida-PIB diminuiu. A questão quando o mais Bolsonaro estourou o teto, vocês defendiam, né? É a questão de você discutir a qualidade, porque esse investimento que você tá fazendo na economia, se você tiver necessidade de tirar uma série de gargalos da economia, isso vai voltar para você. Isso vai voltar em forma de salário que você vai estar pagando para um trabalhador que ele vai consumir isso depois. Isso vai estar voltando no sentido, igual a gente está discutindo aqui. Eu acho que o Brasil tem que ser cortado por ferrovia de cima a baixo. E isso vai baratear, por exemplo, um monte de frete para você exportar o produto para fora. Isso vai aliviar o turismo, né? Isso vai aliviar as contas externas do Brasil, por exemplo, que é um gargalo que é muito latente. Só que aí entra uma questão. Por exemplo, o Matheus falou que, se eu não me engano, ele comparou CEPAL com socialismo. Não. Eu disse que que as teses petistas, elas tinham uma certa ligação de socialismo. Não, porque eu queria te perguntar, o que você está chamando de socialismo nessa questão do Haddad? Não, nada. O que eu quis dizer com... que ele escreveu sobre... Sim, espécie de socialismo. Existe literalmente um artigo em 97 dele que é em defesa do socialismo. Então, eu não li, eu só sei que... Eu não li nenhum dos dois, inclusive. Eu só sei que eles tinham uma linha mais heterodoxa antes de chegar ao poder. O ponto é que eles deixaram essa heterodoxia... Então, mas o que é essa linha heterodoxa?
Linha estruturalista, né? Da Mas CEPAL, em termos etc. concretos, o de que mudar seria a composição setorial, Porque, por exemplo, industrializar... você citou o caso do André Singer. Uhum. O livro dele, dos sentidos do lulismo, não vai nessa linha. O livro do Singer, ele está falando sobre o lulismo como um fenômeno político. Ele está analisando, na verdade, o lulismo como um reformismo fraco. Ele está analisando o lulismo assim, olha, é um reformismo que quase não está fazendo reforma, que é quase o que o Mangabeira Unger lá, que inclusive o Ricardo e eu gostamos muito dele, chama de pobrismo. Que é isso, ó, vamos fazer uma política aqui, que a gente faz uma política para os mais pobres, que é a nossa base de quem ganha até 2 salários mínimos, e aí essa base, ela vai ser a base que vai apoiar, e acabou dando certo naquele período, o Lula cresceu muito em cima desse grupo e tudo mais. E aí, assim, a pergunta que eu colocaria, né, nesse caso, porque você chegou a mencionar a questão da esquizofrenia, né? O que seria essa esquizofrenia do lulismo nesse caso? Cara, ao mesmo tempo você tentar, por exemplo, você fazer aquele programa do que agora tá com o Wallace Moreira, lá no Nova Indústria Brasil. Nova Indústria Brasil, etc., de tentar estimular a demanda. E ao mesmo tempo tentar controlar, do outro lado, você tentar fazer uma regra fiscal para agradar os agentes de mercado. Mas eu acho que esse ponto nem é importante aqui, porque assim, nós concordamos na contradição do PT e a crítica ao PT. A gente trouxe um livro que tem um programa próprio nosso. Independente da contradição do PT, isso fica para trás. Mas eu concordo. Mas ele usou isso de uma forma para exemplificar, porque a origem da tua pergunta foi essa. Mas assim, a contradição do PT é importante de colocar aqui, porque a estrutura econômica que vocês defendem é a perpetuação do que já vem sendo feito no Brasil desde os anos 90. Não, mas você não entendeu. Então vocês são contra mudar o modelo econômico? Vocês são a favor de mudar o modelo econômico nesse caso? Não, a base macroeconômica que vocês defendem é o tripé macroeconômico, vocês reforçam a autonomia do Banco Central, vocês reforçam... importação do Petrobras. Exatamente, vocês reforçam a ideia de teto de gastos, por exemplo, vocês falam sobre melhorar a qualidade do gasto. Eu concordo que o Brasil ele tem um problema péssimo no sentido de gasto público. O gasto público é feito muito mal, só que o teto do Temer que vocês defenderam, ele deteriorou a qualidade do gasto do governo durante tanto é que ele não conseguiu ser mantido, né? Logo caiu. O economista Oreiro, por exemplo, o José Oreiro, que é professor de economia na UNB, ele já dizia 2 anos antes, falando assim, olha, esse teto ele é insustentável e ele vai cair com o tempo, porque você tem um teto que está travando só a despesa primária, que é basicamente a despesa de investimento, enquanto você continua subindo excessivamente o gasto com dívida pública, ou seja, os gastos nominais do governo, ao mesmo tempo também que o salário público, né, que ele vai sendo reajustado, ele não está dentro do teto, também foi aumentando. Então, na medida em que você vai esgaçando o investimento com o teto que vocês defenderam, e depois, na medida em que vocês vão esgaçando o teto que vocês defenderam e vão deteriorando a qualidade do investimento, a maior parte do orçamento ele vai ser mandado para setores que são improdutivos, como, por exemplo, pagamento de super salários para político e etc., e também para a dívida pública, que é aquilo, né? Rentismo não é investimento. O Brasil ele tem um problema sério, né? A grande parte do gasto público hoje está indo para os setores, está sendo cooptado por isso, que poderia ser um gasto, por exemplo, que poderia ser utilizado para a gente fazer grandes investimentos em infraestrutura, por exemplo, que é o caso do Brasil. A gente tem um problema sério, vocês tratam aqui. Vocês falam sobre a questão energética. O Brasil hoje ele está utilizando cerca de 60% da sua capacidade energética, o que faz com que a gente tenha uma energia que é ainda mais cara do que o potencial que o território nacional poderia dar, e a gente não vai conseguir alicerçar um projeto de industrialização eficiente se a gente não conseguir desenvolver essa parte do setor energético que começou sendo desenvolvida pelo trabalhismo, né? Hoje, o setor energético desenvolvido que a gente tem, ele é uma herança da nossa corrente política, mas ao mesmo tempo a nossa corrente política, que sofreu um golpe feio em 64, ela não teve a capacidade de terminar esse projeto, e hoje a gente tem uma energia que é cara e que não deveria ser, sabe? E aí vocês defendem, só para eu terminar assim... Desculpa. Só um momentinho. E aí vocês defendem a questão do gasto público, defendem o investimento, ao mesmo tempo que vocês defendem um teto, aí o Lula traz um tetinho, que ele é um pouco mais flexível que o do Temer, e vocês defendem no livro revogar esse teto do Lula para poder reestabelecer um teto que seja mais rígido, certo? E aí eu me pergunto, um teto mais rígido, ele vai deteriorar a qualidade do gasto, como já aconteceu. Não é como se eu estivesse teorizando sobre o que vai acontecer. Está implícito na história.
E esse é o problema da contradição, porque vocês... Não, tá explícito. Tá explícito na história, porque vocês estão defendendo esse projeto político que vai requerer muito investimento, ao mesmo tempo que vocês estão, sim, perpetuando a política macroeconômica que está vigente desde a FHC. O Lula não rompeu com ela, o Bolsonaro não rompeu com ela, o Temer não rompeu com ela, e vocês trazem um projeto político que também não rompe. Bom, vamos lá. Eu vou começar respondendo você pela analogia que você faz entre o nosso projeto e o projeto do PT. Existem diferenças imensas e você vincula o teto, pelo que eu entendi, você vincula o teto à deterioração do investimento público. Da qualidade do gasto. Exato. Basicamente dizendo que a qualidade do gasto, ela se torna necessariamente ruim na medida que você tem uma âncora fiscal. Pelo menos eu entendi seu argumento desse jeito. Qual é o problema só para complementar. Pode? Para não dar uma ideia errada do que eu tô falando. Eu tô dizendo que o teto que foi implementado pelo Temer que vocês defenderam era um teto para investimento. E aí eu tô falando que se deteriorou a qualidade do gasto porque era um teto que limitava basicamente o investimento público, enquanto o resto da receita do governo continua crescendo. Também. Isso. Só que aí é que está a diferença. Beleza, o teto não atingia a dívida, você está correto. Só que se você analisa sistemicamente o que está no livro amarelo, você vai perceber que a gente fala da dívida pública, que a gente enfrenta o problema da dívida pública, que a gente fala, por exemplo, da questão do spread bancário, né? A gente tem um capítulo sobre isso, né? E isso não está no programa do PT, até porque o PT é aliado do oligopólio bancário brasileiro. Então a gente fala em quebrar o oligopólio bancário. Nós temos um capítulo que é Bancos Inimigos Públicos, é esse o título. Então, e isso sem falar da questão que eu citei dos subsídios, desonerações fiscais, etc, que nos últimos 15 anos, 10, 15 anos, resultou em 4 trilhões de reais sendo mal gastos. Então, a gente está falando de um investimento que está deteriorado, independente da âncora fiscal. Só uma coisa, que está deteriorado por conta de outras distorções que não tem a ver com a âncora fiscal. Então, há uma separação. Aqui, na verdade, eu tô colocando um problema. O que eu tô dizendo é que há uma separação, não são coisas que estão ligadas necessariamente. Não tem uma necessidade lógica disso. O investimento brasileiro é ruim porque a alocação do recurso é ineficiente, independente de ter a âncora ou não ter a âncora. Até porque, detalhe, antes de ter o teto de gasto, o investimento público brasileiro era bom? Ele era eficiente? Ele era bem alocado? Não, ele já era deteriorado antes do tempo. Sim, concordamos. Então, porque o problema ele vem desde dos anos 90. O teto ele é recente. O teto amplificou o problema. Mas a gente já tinha um problema. Por exemplo, ele estava falando sobre a questão da produtividade e o Brasil ele é um país que está estagnado desde os anos 80, certo? Nos anos 80 tudo bem, a década perdida, a gente teve a questão dos choques do petróleo, teve a questão da dívida externa, hiperinflação e etc, certo? Depois disso, o que acontece? A gente reestabiliza a economia utilizando o plano real e o que acontece? A economia, nesse momento, se estabiliza, mas se estabiliza para não crescer. Porque a gente pega uma média de crescimento que é muito baixa, mas se você fizer o comparativo com o crescimento demográfico, ela quase que se anula. É muito né? Como se fosse... Posso fazer uma pergunta pra você, assim, só pra gente... Eu acho que a base de uma discordância nossa é o seguinte. Eu acho que existe uma espécie de crença, né, naquilo que vocês dizem, que é basicamente você arrumar um jeito de arrumar mais dinheiro que as coisas vão se resolver. E a gente parte de uma tese contrária. Mesmo, uma brincadeira que eu faço é o seguinte, a gente sempre brinca assim, se os Estados Unidos e a China se derem a mão, assim, vão pagar a dívida brasileira. Eu vejo isso muito nos vídeos do Tamir, principalmente. Vão pagar a dívida brasileira. Bom, então agora... Não, eu acho que não, cara. A gente tem outros problemas anteriores. Inclusive, eu poderia dizer pra você que... eu não tô fazendo isso. Eu tô falando que eu poderia fazer se eu fosse usar uma falácia aqui. Dizer o seguinte, olha, o teto de gastos do Temer deu uma sinalização tão boa, país do mundo, que o juro caiu a 6 e pouco por cento. Né? Então, a gente reduziu dívida... O nominal você tá falando. A gente reduziu dívida com o teto. Mas eu não vou fazer isso. Exatamente, porque eu acho que não parte disso. Tanto a solução quanto o problema. Eu acho que isso aqui é tipo um prego que você tira do sapato. Mas o problema é que a perna tá toda podre. O problema, na verdade, é a questão que igual a questão de deteriorar o gasto público. A gente concorda, igual o judiciário. Quer ir para cima do judiciário? Vamos ir para cima do judiciário. Vamos tirar privilégio do judiciário. A gente tem que tirar. O judiciário é um poder que não é eleito. É um poder cheio de privilégio que tem um poder de lobby na política muito forte. Por exemplo, vocês estão com o partido de vocês, se vocês ganharem uma eleição e quiserem enfrentar isso, vocês vão enfrentar esse lobby. O problema é que quando você tem essa situação do teto de gastos, quem tem lobby hoje
Sim. Mas é isso o independente judiciário, do teto. não é o aposentado. Não, mas desculpa, é que o isso Tamir existe jogou a independente questão. do teto. Não, mas, por exemplo, o Tamir jogou a questão Vou botar até na tela aqui, ó. Só do pra- aposentado. O projeto, a PEC do Kim, por exemplo, a maior parte da economia vem Tá aí, ó. dos aposentados. E aí, qual que é a consequência prática É da disso? Você desvinculação. vai botar o aposentado para receber menos Não, que mas o vamos lá. salário É que- mínimo. o que eu- E aí, esse dinheiro, é desse dinheiro que vai sair o investimento que vocês estão Não, defendendo, não é do vamos lá. judiciário.